O Verdão voltou aos treinos nesta quarta, mas com 12 desfalques possíveis, e o clima na academia de futebol é de apreensão total. 7 jogadores estão com suas seleções, Alan e Andréas Pereira estão suspensos e ainda tem os lesionados Everton, Lucas Evangelista e Paulinho fora de combate. Abel ainda não definiu os titulares, mas a provável escalação já tem caras novas e um esquema totalmente adaptado para segurar o líder em meio ao caos. Enquanto isso, o diretor Anderson Barros soltou o verbo. O campeonato brasileiro pode ser decidido em desequilíbrio. E a polêmica não para. Vitor Roque será julgado pelo STJD e pode pegar até 10 jogos de suspensão. Tudo isso às vésperas de um jogo que pode definir o rumo do título. O Flamengo vem logo atrás e qualquer tropeço pode custar caro. Torcedor palmeirense, você acha que dá para vencer o Santos mesmo com tantos desfalques? Comenta aí, deixa o like. O Palmeiras que visita o Santos, como nós falamos no Globo Esporte, tem um monte de desfalque aqui, né? O Alan tá suspenso, o Andréas Pereira suspenso, Flávio Lopes na seleção, vários jogadores foram convocados, inclusive o Vitor Roque. E aí ontem a gente pediu para vocês escalarem o Palmeiras, né? Brincarem de Abel Ferreira, e esse foi o time mais votado. Olha só, aqui na zaga não tem tantas mudanças, né? Só o Jefté, que é o substituto imediato, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Rafael Veiga, aí na frente Maurício, Luigi, uma surpresa, e Bruno Rodrigues. A gente vai até colocar aqui os jogadores que foram mais votados. Tá vendo como é difícil ser o Abel Ferreira? Olha lá, o mais votado foi o Maurício, então tá com moral o Maurício e o Veiga. Agora a gente vai falar com Amanda Barbosa na frente do CT. Amanda, como é que estão esses problemas do Abel aí pro jogo de sábado? Oi, Fred. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, todos esses desfalques que você já trouxe aí, Palmeiras se representou hoje aqui na Academia de Futebol, iniciou a preparação para essa partida. É possível que o Abel conte com o reforço do Flávio Lopes. Está com a seleção argentina, como você já falou. A Argentina faz apenas um amistoso na sexta-feira à tarde. E aí o Palmeiras tem a informação de que alguns jogadores serão dispensados do período de treinamento que vai ter na sequência, entre eles o Flaco, e já estaria articulando aí uma logística para trazê-lo de volta. Se vai jogar ou não contra o Santos, outros 500, vamos acompanhando nos próximos dias. A gente tem também a situação já sendo articulada aí para trazer o Vitor Roque de volta depois do amistoso de terça-feira contra a Tunísia. A gente lembra que o Palmeiras na quarta-feira enfrenta o Vitória e aí o Abel quer contar com o máximo de jogadores possíveis, né? Já teria o Flaco, de repente aí o Vitor Roque também, e os jogadores que estão com as seleções de Uruguai e Paraguai são esperados apenas no dia do jogo, na quarta-feira, serão reavaliados se vão ter condições de entrar em campo ou não, Fred. Então, problemas que o Abel tem que resolver. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, não tem credibilidade e nunca teve. Então, assim, eu era criança, eu tinha a idade do Flávio, uma criancinha, e lembro de ver notícia, ver o noticiário, jornal, TV, rádio, e sempre era o mesmo papo. O STJD na reta final do campeonato aparece, julga e faz aquilo e não sei o quê. E isso continua. Eu tenho agora meus 28 anos, mais 10, e isso continua. O STJD não tem credibilidade. O STJD aparece na reta final. O STJD tem um sistema totalmente absurdo. Isso foi assim em 2021, 22, 23, 24, 25. A questão é que estamos no meio agora de um campeonato extremamente apertado entre Flamengo e Palmeiras, em que tudo fica muito, muito, muito dividido e polarizado. E tem, obviamente, o caso do Bruno Henrique, que é, para mim, diferente de todos esses, diferente do Alan, diferente do Vitor Roque, diferente do Gomes, do Piquerez, eventualmente se o Boto for, como eu falo, denunciado por falar que havia lá um favorecimento e tal, é diferente. Todos esses casos são diferentes do caso do Bruno Henrique. Mas, se a gente esquecer o contexto, o que é impossível, eu já coloquei todo o contexto aqui, olhando apenas para o caso do Vitor Roque, eu acho justo que ele seja julgado. Ele cometeu um ato falho, uma falha, um erro, não sei qual que é a palavra certa. Ele colocou um ato ali, uma foto que não deveria colocar, e agora vai ser julgado. O problema é, não há credibilidade, e o tempo demora, e numa reta final, tudo fica muito pior. Então o problema não é ele ser julgado pelo erro dele, porque para mim ele errou, ele não deveria ter feito o que fez. O problema é o timing, é quando isso acontece. Aí isso para mim que fica tudo muito complicado. O STJD já não tem credibilidade e ele continua cada vez mais cavando um buraco mais profundo ainda, como se ele fosse
como quando a gente acha que não tinha mais para onde ir, ele continua cavando mais profundo. Amigo. Amigo. Pois é. Sabe, queridos, eu falei hoje em outro CNPJ, no fundo, esta guerra fria ou quente entre Flamengo e Palmeiras faz muito mal aos dois também, né? Mas faz mal mais no longo prazo, porque gera uma série de suspeitas, né? Por exemplo, hoje nosso companheiro Rodrigo Vessoni trouxe uma informação que o Pedro Raul estava pendurado, não jogaria o jogo contra o Corinthians por questão contratual e foi muita gente mandando mensagem para ele: você está pendurado, toma o cartão, que é o mundo novo das bets, né? E eu pergunto a você, ele não tomou o cartão, tomou cuidado para não tomar o cartão e ficou fora do jogo contra o Corinthians e está pendurado, continua pendurado. Teria sido por isso, Latifi e Danilo Lavieri, que os jogadores convocados do Palmeiras para a data FIFA não tomaram cartão amarelo? Você tem essa informação? Você ouviu alguma coisa? Porque qual que era o normal antes dessa questão das bets que estão aí no mundo inteiro, no futebol brasileiro, em todos os lugares, né? Nos veículos de comunicação, enfim. Será que houve uma orientação do Palmeiras? Porque me soou estranho ninguém tomar o cartão e ficar fora do jogo contra o Santos para voltar zerado na sequência do Campeonato Brasileiro. O que eu acho um movimento bom, sabe? Eu acho um movimento bom. Quanto mais lisura, quanto menos ruído na comunicação num país como o nosso, melhor. Não, Massa, não ouvi nada nesse sentido e até é curioso essa questão, porque, por exemplo, o Palmeiras tinha uma situação que era o inverso nessa rodada, né? O Andrés tinha que tomar cuidado para não levar o terceiro cartão, porque o Palmeiras já estava muito desfalcado e ele não poderia levar o terceiro cartão, e ele levou. Então, acho muito difícil que o Palmeiras tenha alguma influência nesse sentido, mas de fato, o Gomes fazia todo sentido, né, tomar o amarelo, porque agora, no próximo compromisso que ele fizer, ele pode ser desfalque na reta decisiva, né, e hoje a zaga do Palmeiras, é a opinião que eu tenho, não sei se vocês concordam, não tem ninguém que passe confiança. Pode falar que o Bruno Fux tem sido importante e tal, mas zagueiro mesmo de confiança era o Gomes. E com ele fora é preocupante demais. Perfeito, garoto, perfeito. Você acha que é possível? Porque, Danilo, a gente sabe que os clubes orientam jogadores, né? Com a questão das bets, tomem cuidado, não falem sobre isso, não se metam nessa questão. O que você acha? Eu acho pouco provável, Massa, para falar a verdade, a não ser que o Gustavo Gomes, o Flaco, né? O Gustavo Gomes e o Flaco, né? Que estavam pendurados. A não ser que os dois jogadores tenham falado para o Palmeiras: olha, fiz besteira, avisei aqui algum parente, sei lá. Então, acho que isso não acontece. Não, ao contrário. O efeito ao contrário. Não. Eu entendi, mas Entendeu? a questão é que, assim, o cara tomar o amarelo, se ele não falou para ninguém, não importa. O Arrascaeta no Flamengo tomou o amarelo. E todo mundo sabia que ele ia tomar o amarelo. Então, assim, e é no Flamengo. Então, eu acho que só pode ter acontecido se os caras tenham dado alguma mancada e avisado. E aí falou: puta, não pode tomar amarelo de jeito nenhum. Assim como nesse caso do Pedro Raul, que você trouxe pelo Vessoni, o Pedro Raul fez por precaução, porque segundo, né, lá tava muita gente mandando mensagem para ele e tal, enfim. É muito difícil a gente falar assim, sem saber, sem ter ideia. Eu também achei muito estranho que eles não tenham tomado o cartão. Eu fiquei tentando buscar uma solução para isso, uma resposta para isso, né? Porque o cara já sabe que não tá no próximo jogo. Tá pendurado. Porra, por que não vai tomar o amarelo? Isso é mais velho que andar para frente, como diria meu avô. E assim, ele não ter tomado, a única resposta que eu cheguei, Massa, foi: pô, os caras estavam perdendo e simplesmente esqueceram, não tiveram clima, não conseguiram encontrar uma brecha estavam tão concentrados em tentar o empate ou a virada que, porra, esqueceram que precisavam fazer o amarelo para tomar essa suspensão e tal. Então, eu não sei, eu vi esse caso do Pedro Raul, eu achei muito, muito curioso. E, para mim, ele é revelador no sentido de como está instável o nosso ambiente, e esse não julgamento do Bruno Henrique
só colabora para isso. A gente não tem estabilidade do ambiente para os jogadores em relação a essas questões do cartão, porque é um tema muito delicado e quem toma decisões não está tomando decisões. Tá feito. Meus amigos, acabou de chegar aqui a notícia do São Paulo. Eu sei que estamos falando do Palmeiras, mas a questão humana acho que se sobrepõe a outra questão qualquer, né? Então, o São Paulo publica o seguinte: durante exames realizados na manhã desta terça-feira no Super CT, como parte da preparação visando a pré-temporada de 26, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Hospital Albert Einstein, que estavam no local, né? Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica. Então, acho que nenhum de nós aqui vai se esquivar de desejar ao Oscar um pronto restabelecimento e que ele possa voltar a jogar futebol assim, quando quiser, quando estiver bem, né, do coração, certo? Eu acho que essas questões são clubísticas, ficam fora da questão clubística, e por isso eu faço este registro por aqui. Muito bem, meus amigos, temos temas e temas importantes. O Palmeiras tinha a obrigação de vencer o Mirassol e eu vou começar com eu mesmo. Tinha, porque, quer dizer, obrigação é um pouco forte, mas esse jogo para mim era mais importante, todos são, mas esse jogo era fundamental, porque o Palmeiras não pode chegar no final do campeonato com o mesmo número de pontos do Flamengo e o mesmo número de vitórias, porque o Flamengo tem vantagem no saldo de gols. A defesa do Palmeiras é uma peneira, como vamos tratar do tema também até daqui a pouquinho. Então, a vitória seria fundamental para poder ter alguma sobra contra o Santos com 12 desfalques, 12, como se diz no Rio de Janeiro, né? Então, não dá para dizer que é obrigação, cara, porque, pô, obrigação é você entrar em campo e fazer o melhor, coisa que o Palmeiras não fez. Porém, né, na minha conta, na minha matemática, esse jogo era realmente fundamental, assim, né? E aí, Lavieri, meu querido Danilo Lavieri, o youtuber de maior sucesso do mercado neste momento, me conte. Ai, ai. Obrigado, Massini. Você é sempre muito gentil. Quando eu vi esse jogo na tabela, eu achava que era um jogo muito difícil. Eu também concordo com você que a questão da obrigação ela é muito forte, porque o Mirassol é um time que está simplesmente invicto no campeonato. Mas, se tem dois times que podem derrubar essa invencibilidade, para mim, 3, na verdade, que o Cruzeiro já tinha ido, mas os 2 que poderiam seria ou o Palmeiras ou o Flamengo, né? Então, é o que a gente imaginava que o Palmeiras pudesse fazer. O Palmeiras fez um primeiro tempo péssimo, horrível, horrendo, pífio, patético, sei lá, a palavra que você quiser usar. Depois melhorou um pouquinho no segundo, mas nada demais. Na minha visão, olhando o contexto e a tabela, sim, o Palmeiras tinha que vencer esse jogo, mas se não acontecesse, até mesmo se empatasse, perde a gordura, até porque a gente já sabia que o Flamengo tinha vencido, e passa a ter obrigação, e aí se entre aspas, de novo, obrigação, pensando em título, pensando na matemática, passa a ter a obrigação de vencer o Santos. Porque agora acabou a gordura. Você quer ser campeão, você vai ter que vencer o Santos. Perdeu do Santos, o Flamengo ganhou do Sport, que é algo que possivelmente pode acontecer, porque o Flamengo vai ganhar do Sport, e o Palmeiras e o Santos vai ser um jogo muito difícil. A lógica inverte, o Palmeiras vai precisar voltar a secar o Flamengo vai jogar com o Fluminense na quarta, o Palmeiras recebe o Vitória na quarta, teoricamente é uma rodada mais fácil para o Palmeiras, e a gente vai ficar nesse jogo de gato e rato até o final. Eu acho que essas últimas 2 rodadas serviram para a gente ver que o campeonato vai ser decidido lá no finalzinho mesmo. Agora, o Palmeiras, ao perder do Mirassol, perdeu a gordura, não tem mais o que fazer, a não ser sempre repetir, pelo menos, né, repetir o resultado do Flamengo. Nessa próxima rodada, o Palmeiras ainda joga depois, então sabe o que o Flamengo vai ter feito. Daqui para frente, depois disso,
Palmeiras e Flamengo jogam sempre no mesmo horário. Então vai ser aquela loucura de 2 telas, a galera no estádio com o celular ligado. Vai ser uma loucura. Mas é isso para mim, Massini. O Palmeiras queimou a gordura que tinha. O Palmeiras tomou o Monjaro, o Ozempic. Escolha a sua marca de preferência. Pois é, dizem que gordura é ruim, né? Mas nesse caso é bom, né, Latif? Você que é um pé de valsa dos mais elegantes que eu vi, ninguém me contou lá na festa do UOL ano passado. Essa aí é gordura boa, né, cara? Esse era um colesterol bom aí que foi embora, foi pelo ralo. Massa, o resultado é tenebroso pensando em classificação, né? Essa questão da gordura, mas eu levantei essa bola para a nossa pauta de hoje porque eu escrevi sobre na rede social e fui massacrado, né? Por esse termo da obrigação, a gente já debateu muitas vezes, né? Só que na minha visão, Massa, é óbvio que o jogo do Palmeiras foi péssimo. Não entendi o porquê o Abel não entrou com 3 zagueiros, porque o Palmeiras vinha numa sequência muito positiva, jogando com 3 zagueiros, sofrendo muito pouco na defesa, e o Mirassol é um time que em casa vai muito bem. São 17 jogos, contando com esse do Palmeiras no Brasileirão, 11 vitórias e 6 empates. Então, eu acho muito ingênuo esse discurso de que o Palmeiras tinha obrigação de vencer o Mirassol, porque o Mirassol não perdeu para ninguém em casa. Então, para mim, esse discurso não vale. Óbvio que o jogo foi muito ruim. É aquele tipo de jogo que você olha e fica pensando, caramba, ninguém se salvou, né? Até o Carlos Miguel, que nos últimos jogos foi importante, teve umas bolas esquisitas. O Mirassol teve mais perto de fazer o 3º gol com o Palmeiras. Então, o jeito que o Palmeiras também sofre os gols incomoda muito. Mas eu não concordo com essa questão da obrigação. O Mirassol é muito forte em casa. E quando eu fui conversar com algumas pessoas de dentro do Palmeiras, né, para entender como essa derrota impactou no discurso da direção, do elenco, e a direção entende que tem muita coisa para rolar ainda. O campeonato está em disputa. O Palmeiras segue dependendo só dele para ser campeão, e no vestiário incomodou mais a questão dos gols sofridos da forma que foi, né? Um vacilo no início do jogo, Murilo afasta mal, aí depois não encurta espaço para finalização, e aí depois um gol de lateral, né? Nossa, fazia tempo que a gente não via um gol dessa forma. O Mirassol venceu e merecia ter vencido por mais. E os likes, hein, Danilo Lavieri? Você que é o rei dos likes. Puxa vida. Lá na minha... Agora eu posso falar para você, viu, Massini? Lá na minha live raiz... tá pensando o quê? Lá na minha live raiz, eu me denominei como porteiro dos likes, né? Aqui no UOL eu sou porteiro dos likes. No Posse, no News, em todos os programas que participo, eu sempre fico pedindo like. Eu acho que tá errado aqui para mim, porque a gente tá com quase 900 pessoas e tem 50 likes. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. 138. Melhorou, mas tá ruim. A gente tá com quase 900 pessoas, a gente tá aqui ao vivo trazendo as notícias para vocês e, gente, se a gente tem 900 pessoas com 144 likes, eu acho que eu sou a favor do STJD julgar todos vocês que estão aqui com a gente. Falando em STJD, o PR quer saber por que o Gomes e o Vitor Roque foram denunciados e o Caio Jorge e o jogador do Grêmio não. O jogador do Grêmio, eu não lembro o nome dele, que deu uma entrevista forte, né, depois do jogo. Oi? Marlon. O Marlon. Cara, assim, Caio Jorge, ele mordeu uma galinha, né? Ele mordeu uma galinha depois que venceu o Atlético Mineiro. Exato. Não foram porque nem Cruzeiro nem Grêmio são protagonistas do futebol brasileiro nesse momento, né? E porque existe uma guerra fria ou quente no STJD nessa reta final que envolve Palmeiras e Flamengo. Acho que você entendeu, né, PR? Acho que está explicado. Muito bem, olha, vamos olhar para frente, né, meus amigos? Porque, como diria o Dorico Paraguaçu, é o para frentemente que interessa. O homem até
inaugurou um cemitério e contratou um matador para ver se, né, construiu o cemitério e não conseguiu inaugurar o cemitério, contratou um matador, deu uma confusão danada. Assista, hein? O Bem Amado é o retrato do Brasil ainda hoje. Olha aqui, Palmeiras terá 12 desfalques contra o Santos. Vamos contar? Vamos lá, para a gente esclarecer. Sossi Gomes, seleção paraguaia. Flaco Lopes, na seleção da Argentina. Vitor Roque, ô Nono. Deixa o menino aí, Nono. Tá aí, são 4. Aí tem os 3 uruguaios, 7. Certo? Martínez, tem o Facundo, tem o Piquerez. Ok? 7. Eu estou esquecendo alguém. O Andréas e André o Alan, 9. Né? Por que 12? Os 15. O Paulinho. Os operados. Sim, Paulinho, Everton e Evangelista. Tá, agora sim, agora sim. Mas vamos lá, vamos contar com os 9, tá? A questão a pergunta eu tô com o Danilo, o destaque dele foi importante. É possível sim ganhar do Santos na Vila Belmiro? É possível, com 12 desfalques. Porém, é preciso ter uma estratégia bem definida. E para escalar o time, nós três precisamos decidir aqui em consenso ou não que a melhor coisa é baliza zero, que é a partir daí que você vai deixar o tempo passar, fazer o Santos jogar com o relógio nas costas, não no pulso. A posição do Santos na tabela de classificação tem influência, sabemos que para time grande ela ainda é maior, certo? Então, baliza zero, vocês dois concordam? Levanta a mão. Muito bem. A escolinha do professor Massa. 3 zagueiros, os dois concordam? Eu concordo, Eu concordo. mas tem uma consideração. O Abel tem um para mim, dilema. 3 zagueiros entre aspas, para mim. 3 zagueiros no time, já mas o entendi. Fux como 5. Não, eu tenho essa questão do Fux de poder jogar também com volante, mas também a gente vai precisar entender como o Abel pensa colocar os 3 zagueiros que ele tem à disposição em campo, né? Porque se o Palmeiras coloca Mikael, Fux e Murilo, o reserva imediato é o Benedetti, que não tem atuado. E aí o Abel já se mostrou receoso em outros momentos, mas estou de acordo com vocês. Tá bom. Então vamos lá. Então o time partiria de Carlos Miguel, certo? O lenhador Giai poderia ser o terceiro zagueiro? Dependendo da necessidade, sim, né? Dá para colocar o Jai, dependendo da necessidade, machucou o Mikael, machucou o Murilo. Você põe até o Aníbal de terceiro zagueiro, fazendo um papel parecido com o que faz o Fux. Tem algumas opções para você não precisar escalar o Benedetti. Né? O Giai encantou o Abel jogando no meio campo, né? Ali no Allianz Parque ele jogou como meia direita, e foi o que fez o Abel pedir a contratação dele. Então, o Giai tem atuado pouco, mas eu acho que nesse jogo que o Palmeiras tá cheio de desfalque, eu queria ver a dobradinha de lateral Giai e Kelvin, viu? Alguns palmeirenses vão ficar malucos, mas eu vejo muito sentido. Então vamos com calma, beleza. Então, se a gente escalar 3 zagueiros de origem, o Giai ficaria com o Benedetti no banco, certo? E a galera vai escrevendo aí também. Vocês vão escalando o time junto com a gente. Vamos lá. Giai no banco, ao lado do Benedetti, né? Um lenhador e um anjo, que é o Benedetti, né? Benedetti. Beleza, ok. Então teremos Carlos Miguel, o Kelvin, os 3 zagueiros, Fux por dentro, fazendo 5 e fazendo a saída de bola, com o Mikael e o Jefter. Então, nós já temos aqui 5 com goleiro 6. Aníbal seria o 7º jogador. E agora, não tem para onde correr muito, né? Seria Veiga, Felipe Anderson, Maurício e Bruno Rodrigues.
10, 11, é isso, deu 11, né? É exatamente isso. A outra opção seria dobra de lateral, 2 zagueiros, Jai pela direita e Kelvin na ponta, fazendo ala, fazendo, enfim, revezando com o Veiga meio como um 8, eventualmente como um ponta. Não tem muito para onde escapar, não tem muito mistério, eu acho. O Veiga, ele pode... O Danilo não gosta, e muitos palmeirenses também não, do Veiga de 8, né? Que nunca deu certo essa função. E eu acho que se o Abel optar pelo Fux fazendo essa função entre volante e zagueiro, o Aníbal fazendo como se fosse um 8 e deixar o Veiga mais livre, como a gente viu ele contra a LDU, né? Podendo pisar mais no campo de ataque, acho que me agrada. E o Aníbal, o Abel chegou a dizer em alguma coletiva nessa temporada ainda, recente, eu não vou me recordar contra quem, que o Aníbal ele treina como camisa 8 em algumas vezes. Então a gente pode ver essa novidade aí do Fux sendo esse volante camisa 1, Aníbal não sacrificando o Veiga, né, como 8 e fazendo essa função. O Janderson Santos mandou, e o Andrés tomou o terceiro amarelo, não joga. O Palmeiras iniciou nesta quarta-feira os preparativos para o clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. Após 2 dias de folga, o grupo se reapresentou nesta manhã. 7 jogadores foram desfalques. Os convocados Gustavo Gomes, Piquerez, Emiliano Martinez, Facundo Torres, Sosa, Flaco Lopes e Vitor Roque. Alan e Andréas Pereira, que participaram do trabalho na academia de futebol, serão desfalques no clássico. O meia-atacante foi punido pelo STJD e precisa cumprir mais um jogo de suspensão, e o camisa 8 levou o terceiro cartão amarelo. Soma-se ainda os já lesionados Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, e o Palmeiras pode ter até 12 ausências para o jogo. O diretor de futebol Anderson Barros declarou que isto pode fazer com que o Campeonato Brasileiro seja decidido em desequilíbrio. A movimentação desta quarta foi técnico e tático, com um trabalho coletivo em espaço reduzido na parte final. Abel Ferreira ainda não esboçou os 11 iniciais, mas uma possível escalação diante dos desfalques tem: Carlos Miguel, Bruno Fux, Murilo e Micael, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Felipe Anderson e Jefté, Maurício e Bruno Rodrigues. Líder do Brasileiro, o Palmeiras está empatado em pontos com o Flamengo, 68, mas à frente no número de vitórias, 21-20. O time rubro-negro também joga nesta data FIFA, sábado, contra o Lanterna Sport, fora de casa. Anderson Barros foi perguntado na noite de terça-feira sobre o julgamento de Vitor Roque, previsto para a próxima segunda no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Sem citar diretamente o caso, o diretor de futebol do Palmeiras fez o pedido para que o Campeonato Brasileiro, em sua reta final, seja definido nas 4 linhas. O Palmeiras tem deixado claro, principalmente através da senhora presidente, Leila Pereira, de que o Campeonato Brasileiro seja decidido nas 4 linhas. Precisamos ter muito cuidado. O STJD, a CBF, todas as instituições ligadas ao futebol precisam ter muito cuidado para que as coisas aconteçam só dentro das 4 linhas. O STJD precisa entender, respeitar todos os prazos, que sejam de forma equilibrada, e temos a convicção de que as coisas vão acontecer como devem ser. É o recado do Palmeiras sobre os últimos acontecimentos. Respondeu durante o lançamento do Campeonato Paulista de 2026, terceiro na lista de artilheiros do Brasileirão, com 16 gols. Vitor Roque será julgado pelo post homofóbico que publicou após a vitória do Verdão sobre o São Paulo. O camisa 9 pode ser suspenso de 5 a 10 jogos. Antes de este julgamento ser marcado, o Palmeiras já havia sinalizado incômodo com o STJD. Isto porque, na segunda-feira, Alan teve a suspensão de 2 jogos mantida pelo tribunal por uma expulsão em julho, que irá tirá-lo do jogo deste sábado contra o Santos. Horas depois, a sessão do julgamento de Bruno Henrique, do Flamengo, foi adiada para quinta. O camisa 40 se tornou, assim, mais um desfalque para o jogo deste sábado contra o Santos, às 21 horas, de Brasília, na Vila Belmiro. O confronto, atrasado da 12ª rodada, acontecerá durante a data FIFA, o que vai fazer o Palmeiras jogar com 9 desfalques, sendo 7 convocados, além dos lesionados Everton, Lucas Evangelista e Paulinho. Para Anderson Barros, isto pode fazer o brasileiro ser definido em uma condição de desequilíbrio.
Ainda no sábado, o Flamengo jogará, e também com desfalques, contra o Lanterna Sport. 2025 está sendo desafiador. Percebamos que o Palmeiras vai jogar no sábado, o Campeonato Brasileiro pode ser definido em uma condição de não equilíbrio. O Palmeiras tem 7 convocados e isto interfere significativamente. Algo que precisa ser modificado, alterado com a participação dos clubes, da CBF e, em determinados momentos, as federações. A busca incessante pelo equilíbrio de calendário é fundamental. A culpa é de todos nós. Não adianta transferir responsabilidade. Temos que trabalhar muito duro, estudando cada um dos movimentos, entender cada uma das competições na temporada e o que é factível ou não por um calendário no mínimo razoável, completou.